E aí pessoal, sim, eu fui ver o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que nos presenteou com um Oscar, mas eu tenho que admitir que o drama vivido pelo pai do Marcelo Rubens Paiva me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu cheguei de muito longe. A ditadura militar, como muitos sabem ou deveriam saber, não começou tirânica e torturando todo mundo. Teve sim um período menos ruim. Foi ao longo do tempo e dos seus atos institucionais. Afinal, em 20 anos de ditadura militar, 434 militantes foram mortos ou tidos como desaparecidos. Isso significa que muitas pessoas em potencial não sofreram nada a não ser medo dos militares. O comunismo, bem ou mal, levou de lavada muito mais pessoas que isso. Importante avisar, não estou defendendo ditadura e muito menos tortura, seja lá o lado. Pai do Marcelo Rubens Paiva, o deputado Rubens Paiva, seja lá o que ele tenha feito, isso não compensa. Mas quando eu falo que não compensa, eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra, apenas que deixa muito menor. E foi justamente esse menor que cresceu na minha cabeça até virar uma bola de neve. Tô só filosofando, brincando de ser advogado do diabo. Enfim, depois da vinheta eu falo mais de Ainda Estou Aqui. Para começo de conversa, o livro Ainda Estou Aqui, diferente do livro, não segue uma linha cronológica e tampouco é narrado em forma de uma história convencional, mas parece um texto jornalístico gigante narrado em primeira pessoa. E aí pra mim é onde está o grande mérito do Walter Salles, em conseguir transformar isso aqui numa história com início, meio e fim. Vamos lembrar que o Marcelo Rubens Paiva é jornalista de formação. O livro começa descrevendo as dificuldades que a mãe dele tem em função do Alzheimer, e abre com eles indo até a porta do Ministério Público, lugar onde eles vão inúmeras vezes no decorrer do livro, para fazerem com que Eunice seja interceptada, ou seja, um dos seus filhos vai passar a ser responsável por ela. Eu virava a mãe da minha mãe, e não choveu. Em seguida, conta suas experiências de juventude, num vai e vem entre São Paulo e Rio de Janeiro, com a ditadura como pano de fundo, mas dando protagonismo aos seus amigos, parentes e lugares onde esteve. Depois disso, a ditadura ganha um espaço maior na história. Descreve o começo, o ambiente volátil e incerto que pairava sobre o Brasil, a cassação do Juscelino Kubitschek, que era a provável reeleição à candidatura, e o discurso do Jango no Clube dos Marinheiros, ida à China e outras coisas que só aumentaram ainda mais o desconforto da população, classe média, e teriam como desfecho Jango fugindo do Brasil e os militares assumindo o golpe. Período esse que Hélio Gaspari chama no seu livro de Ditadura Envergonhada. Não existe uma só ditadura. Não existe um só golpe de 64. Quem deu o golpe de 64 pensou mesmo em nos salvar do comunismo? Planejou enfrentar o comandante-chefe das Forças Armadas da União Soviética, Vassili Chuikov, que poderia nos invadir pelo Nordeste com soldados cubanos munidos de AK-47, juntar-se às ligas camponesas e a arraiais com tanques T-54 e T-55 que estiveram em Praga, no Vietnã, que desceriam o cerrado apoiado pelos aviões supersônicos MiG-19 e MiG-21, caças de intercepção Su-9 que cercariam Brasília pelo flanco esquerdo para empossar o proletariado, e candangos da URSB, União das Repúblicas Socialistas Brasileiras, que sofreram lavagem cerebral de um latifundiário que, como Tolstói, virou comuna, Jango. Cada vez mais tal tese soa uma asneira bíblica. Rubens Paiva, o nosso objeto de pesquisa, se exila na Baixada da Iugoslávia depois de uma cena de perseguição à la Liam Neeson, pula um muro e se exila no mesmo lugar onde estavam amigos seus já caçados. Embaixada escolhida a dedo, pois tinha piscina. Porém, 3 meses depois, o governo dá salvo-conduto e ele agora pode se exilar. Vai para a Iugoslávia, depois Paris. De Paris, pega um voo para o Uruguai e em seguida desembarca no Rio, onde pega os familiares de surpresa. E por falar em pegar alguém de surpresa, um alô pra galera que me encontra no ônibus, tamo junto. O restante do livro é o autor tentando entender, afinal, por que levaram o pai dele, o que afinal ele fez e, muito importante, a relação de Eunice com esse drama todo. Na adolescência, eu insistia com a minha mãe, conta a verdade, o que aconteceu, por que ele foi preso, por que nunca podemos tocar no assunto. Ela se levantava e saía da mesa. Porque talvez não soubesse, ela não gostava que se falasse dele, dela, do inferno que viveram, das relações dele com a esquerda armada.
Para ela, ele era um político caçado que foi preso por ajudar a filha de um amigo jovem que enviou uma carta de agradecimento do Chile e por descuido da organização foi interceptada. Para ela, a versão de alguém que nem participava da luta armada, ou da subversão, ou do terror, ser torturado daquele jeito era a prova de que a ditadura fazia mal a todos, ao conjunto e ao regime caçado por milicos. Como você deve saber, quem era criança naquele período não fazia ideia do que rolava por trás de hinos como "Esse é um país que vai pra frente". Uou, 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 uou. Torturas, desaparecimento, tudo isso era ocultado em nome de uma hipocrisia descarada que fazia parecer que o Brasil de fato prosperava. Apesar de aqui a coisa ser pintada como uma maravilha, no exterior os exilados contavam os horrores da ditadura. Minha mãe passou aquele verão de 1971 dando entrevistas a correspondentes estrangeiros que moravam no Rio, cidade que sediava as sucursais latino-americanas das grandes agências de notícias, revistas e jornais do mundo todo. Muitos desses jornalistas tinham estado com meu pai, um informante que passava relatos de violações dos direitos humanos na ditadura. Durante anos, no Brasil, o nome da minha família foi riscado do mapa. Para entender, em 1970, o embaixador da Suíça foi sequestrado pela guerrilha da esquerda e solto logo em seguida. Em troca, os militares pediram 70 presos políticos que estavam no Chile. Entre esses presos políticos, Cecília Viveiros e Marilene Corona levavam uma carta para entregar a um certo Rubens Paiva. Uma vez dentro das dependências do DOI-CODE, os torturadores fazem Marilene ligar para a casa de Rubens e Marilene dá a informação de que as cartas do Chile haviam chegado. O resto da história você viu no filme. Minha mãe nunca perdoou a terrível falta de segurança, o amadorismo, a imprudência. Vir do Chile com uma carta escondida num avião. Partidos de esquerda se esfacelaram no começo do golpe. Até partidos de esquerda contra a luta armada estavam sendo esmagados pela ditadura depois do AI-5. A pergunta: por que ele atrasou tanto a nossa partida? Arrogância? Confiança? Dever ideológico? Minha mãe contou uma vez que queria trabalhar. Ele, irônico, comentou: vai montar uma boutique em Ipanema? Meu pai, meu herói, Meu bandido era um homem da sua geração. Já isso o filme não mostra. Sim, eu achei o filme um pouco panfletário, se negando a mostrar os períodos não tão cruéis assim da ditadura, ou até mesmo tratando a morte do Rubens Paiva como se fosse um elefante na sala sem contestação nem outro lado. É inegável que foi uma atitude covarde que fizeram com ele, mas em nenhum momento é questionado por que raios ele continuou no Brasil, já que o país passava por uma fucking ditadura. Ah, mas ele era só um político. Como se a ditadura fosse horrível para uns, mas para ele tivesse que ter outro tratamento. Ainda assim, as cenas de tortura e repressão eu acredito que passam com convicção que realmente aconteceu. O final do livro, assim como seu começo, focam no alemão que rondava Eunice, Alzheimer. Ou melhor, Segundo ele, a sua mãe, devido à falta de memória, respondia apenas um vago e nulo. Reconhece fulano? Aliás, o livro dá uma atenção bastante particular à doença degenerativa que a mãe tinha e como isso afetou a família deles. Na verdade, acaba com todo o documento do processo do seu pai, atitude que eu achei bem corajosa do Marcelo Rubens Paiva. O caso Rubens Paiva foi suspenso em setembro de 2014, devido à lei da anistia, e não tem data para voltar à plenária do Supremo. Ainda que ainda estou aqui e fale sobre resiliência, acho que ele não perderia nada se mostrasse algumas coisas que estão no livro. Para mim, só deixou claro que o Oscar segue uma agenda política. Peço desculpas se na última resenha eu ofendi alguém desse ou daquele lado. Ainda que eu ache desnecessária a polarização, respeito opiniões contrárias à minha. Portanto, onde eu digo não era apenas um sinônimo de burro, a partir de agora ouça não era apenas uma forma de ofender alguém. Inclusive era o que eu ia falar originalmente, mas claro que o burro aqui quis provocar. E antes que você esfregue o dedo com vontade de perguntar em quem eu votei na eleição passada, eu digo com muito orgulho que eu votei no... Que eu votei no Chaves da Dona Florinda.